Uma das profissões mais procuradas para se fazer tratamentos e terapias na atualidade tem sido a de hipnotista. Porém, muitas pessoas ainda têm dúvidas e tabus sobre essa profissão e de que formas podem tratar os males que vêm atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre este assunto e para isso estamos aqui com uma profissional da área que há quase 10 anos tem se dedicado, além da área da nutrição, também na área de hipnoterapia, a ajudar pessoas a viverem melhor. Eu estou falando da Tamara Hanley, ela que vai contar um pouco melhor do que faz no seu dia a dia e também de todas as nuances que envolve a vida de um profissional hipnotista. Tamara, bem-vinda ao Em Foco. Muito obrigada, Henrique, muito obrigada a todos pelo convite. Falar sobre esse assunto é algo muito especial para mim, porque, como você mesmo disse, a minha formação é em nutrição, então sou nutricionista, mas desde muito cedo eu comecei a perceber que quando o paciente recebia uma conduta alimentar e não seguia, não era porque ele não queria, mas porque ele não conseguia. Então eram fatores muito mais profundos, fatores emocionais, e foi por isso que eu vim buscar a parte do desenvolvimento humano. E eu simplesmente me apaixonei pela hipnose e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na casa, na Rede Premium TV, para falar sobre isso no programa Poderosamente. Maravilha! Para quem não conhece você, não conhece o trabalho que você faz, fala um pouquinho do seu desenvolvimento até aqui, até a hora que você está trabalhando com isso nesse momento. Tá. Os pacientes que vêm procurando, eles não vêm só pelo motivo da alimentação. Então, hoje os atendimentos já são feitos, né? Depressão, síndrome de pânico, vem muitos casos de fobias, pacientes com insônia. Então, a técnica, ela é maravilhosa e tudo que você decidir tratar, a gente consegue fazer isso de forma terapêutica, porque 50% da cura é o poder da decisão que você imprime nessa questão de saúde, né, da qualidade de vida. Então, você precisa decidir querer e aí depois fazer o tratamento, simples assim. E falando um pouquinho mais da hipnose, como que ela funciona? Nós guardamos memórias desde a nossa vida intrauterina. Então a gente começa a captar sons, toques, desde quando a gente é um feto. E quando a gente vai crescendo, essas memórias elas são armazenadas, porque imagina para o cérebro deixar tudo isso à disposição. Então fica impossível tomar pequenas decisões. A gente decide fazer algo ou não a cada 10 segundos. Então, tomamos essas decisões muito rapidamente. E o cérebro não consegue lidar com tanta informação. E isso é jogado onde? No inconsciente. Só que os traumas também ficam lá. E, querendo ou não, a gente já lida da forma que a gente consegue lidar com eles. Então, tem pessoas que têm alguns tipos de vícios. Então, essa é uma forma de lidar com um trauma, por exemplo. Então, optar por fazer ou não um tratamento terapêutico com, por exemplo, a hipnose, realmente é uma opção. Mas isso não significa que você já não esteja lidando com isso da forma com que você traduziu, da forma com que você consegue hoje. Que benefícios que traz, de uma maneira geral, a prática da hipnose? Porque a gente sabe que dá para resgatar ali aquele estado melhor de vida, para se cortar fobias, para se cortar temores, coisas que não fazem bem a gente resolve na hipnoterapia. Sim. Agora, para quem busca ter uma prática diária ou fazer algo assim continuamente, o que a gente pode destacar? Tá. Então, você está falando sobre uma mudança de hábito, por exemplo? Dentro da hipnose. Sim, dentro da hipnose, é ressignificar algo. Então, a gente usa a programação neurolinguística para isso. Então, quando você tem alguma dificuldade, por exemplo, pacientes que são compulsivos, que não conseguem não comer o doce, ou que têm dificuldade de prática de atividade física. Então a gente vai na causa, por que isso foi estabelecido? Se existe alguma crença
que imprime esse ritmo atual, ou se a gente consegue trabalhar de alguma outra forma. Então a gente ressignifica e aí você tem a possibilidade de uma nova vida. Gente, o limite de tudo tá aqui dentro. Então, quando a gente tem estacas mentais, né, que limitam, isso pode ser rompido a qualquer momento. E a hipnose vem como uma possibilidade. É a única? Não. Tem várias outras técnicas, mas é a qual eu me apaixonei. Maravilha. Agora, fica claro isso? Tá claro, para mim tá como, reluzente como o sol até o momento aqui. A Tamara está explicando muito bem com a gente e com essa doçura que ela tem, que deixa as coisas ainda mais fáceis. Tamara, é o seguinte, existem alguns transtornos que a psicologia trabalha, que eu queria saber se dentro da hipnoterapia também dá para se trabalhar. Tá. Tudo o que você desejar, a gente consegue trabalhar. O que eu preciso? O fator decisão. Então, eu preciso que esse paciente queira. Como eu te falei, não é a única técnica, não é a única maneira, mas existem pacientes que se identificam mais. Por quê? Porque são poucas sessões. Então, você não fica um tempo extenso em tratamento, você já consegue ver o benefício rápido. Eu tenho um caso de uma síndrome do pânico tratada em 2 sessões. Então, assim, a paciente está ótima. Então, você traz esse alívio quase que imediato. Tem um outro exemplo também, eu acabei de voltar de um trabalho voluntário, que eu tive a oportunidade de participar com crianças que sofreram abuso. Aí você vai falar, mas Tamara, como que se trata, né, um abuso em crianças? A gente rompe o vínculo emocional. Por quê? Porque o trauma, ele é caracterizado pela carga emocional ao qual é imposto. Então, não importa se foi algo grande ou pequeno, se aquilo emocionalmente foi muito forte, a gente consegue romper ou não, né? Então, isso gera um trauma e na hipnose a gente consegue ressignificar. Então, quando a gente fala situações vexatórias, eu fui com a roupa errada na escola e todo mundo deu risada. Não precisa ser algo grandioso. Outro paciente, ele tinha certeza que a mãe não gostava dele porque servia o irmão sempre primeiro na hora do almoço, do jantar. Então, toda vez que a mãe servia, um fato relativamente pequeno, mas vinha reforçando aquele sentimento de rejeição. Então, aquilo para ele foi traumático. Então, a gente não consegue mensurar, porque o que para um pode ter uma simbologia, claro. Né? Para outro tem totalmente diferente. E o olhar do hipnotista também é esse. Então, também faz parte do meu aprendizado o não julgar, o não interferir no que o outro acredita ser verdade. Eu estou ali única e exclusivamente para auxiliar. Sim, você precisa ter uma delicadeza, né? Um senso crítico Sim. muito bem formado para você poder mostrar ali o melhor caminho e também não fazer o seu julgamento sobre aquilo que estão te passando, porque cada ser humano é único, né? Tem Exato. Uma experiência única, pensa de uma forma única. Sim. E isso é o que mais me fascina. Por quê? Porque a resposta não está em mim. A resposta está no paciente. Então, não sou eu que dou a melhor solução, não sou eu que forneço o melhor caminho. É sempre o paciente. Então, essa resposta ela é interna. Como poderia ser diferente? O que eu sou? Uma ferramenta, um auxílio. Eu sei o caminho. Então, eu te conduzo, mas quem acha a saída é sempre o paciente. E é muito especial para mim poder participar da vida das pessoas dessa maneira, porque justifica a minha existência. Eu consigo trazer à tona o que tem mais de especial em mim, como ser humano mesmo. Então... É muito forte. E você se identifica, né? A gente vê que quando você fala, você está super feliz, isso é muito legal. Você ser tratado por alguém, né? Resolver uma situação sua com alguém que gosta do que realmente está fazendo. Você citou alguns exemplos, me diz uma coisa, na prática do teu dia a dia, o que mais as pessoas mostram para você? O que mais elas estão procurando resolver, assim? O top 5, fala um top 5. Olha, com tristeza que eu vou falar isso, mas assim, a depressão acho que é o mal do século, hoje está mais preocupante do que a própria obesidade.
síndrome do pânico, tristeza. Tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, Tamara, eu tô triste e não sei o real motivo, e a gente vai buscando isso, a gente consegue um tratamento bastante satisfatório. Compulsões, seja por compras, seja por comida ou outros fatores também, jogos e vícios, não é mesmo? E acho que esses seriam os 4 principais. Claro. Os vícios, né, também. Né? Sempre tem alguma coisa que as pessoas acabam, parece que deixando algo de lá, tentando trazer para outra coisa, né? Amenizar o camuflar. Problema. Podemos aqui usar algumas palavras para traduzir isso. E tristeza diferente de depressão, né? O estágio que vem antes da depressão? A tristeza seria o paciente que não está nesse estágio mais profundo, mas que não se sente satisfeito. Não se sente assim, não tem um sentido. Ai, tá todo mundo falando de propósito de vida, eu sinto que eu não tenho propósito de vida. Então, assim, não tá naquele estágio depressivo, mas já não encontra tanto sentido em viver. E, gente, viver é maravilhoso, viver é fantástico. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de usufruir ao máximo a chance que a gente tem de estar aqui. Fantástico. Tamara, na prática, quando a pessoa chega lá para ser atendida, você faz a ficha de anamnese, né, para identificar ali alguns fatores. E depois, quando a gente pensa em hipnose, né, a gente já pensa a Tamara ali chegando com um sininho e quando ela bater, a gente já vai fazer o que ela falar. Brincadeira, eu sei que não é assim. Conta um pouquinho pra gente do tratamento. Tá. O paciente chega, ele passa por uma entrevista. Então, nessa entrevista, eu começo a levantar, porque de repente você chega com algo e descobre na conversa que não é efetivamente aquilo. Então, existe uma causa raiz. E também é o papel do hipnotista ajudar o paciente em relação a isso. Então, feita essa entrevista, a gente vai para a sessão. A sessão dura entre 2 a 3 horas. E eu costumo fazer o tratamento com 3 sessões. E isso já basta. Bom, gente, é o seguinte, a conversa está muito boa, de verdade, eu estou aprendendo bastante aqui com a Tamara, eu tenho certeza que você que está em casa aí, quer aonde esteja, através do seu smartphone, do seu computador, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para trazer mais dicas e também falar um pouco melhor de como funciona o seu trabalho, ok? Não saia daí, até mais, tchau, tchau.